Olá, meus queridos, muito bom dia. Bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, louvado seja Deus. Bom dia a todos. Hoje é dia 13 de setembro de 2022, nesta 24ª semana do tempo comum. Hoje, terça-feira, nós celebramos a memória de São João Crisóstomo, que foi um bispo e doutor da Igreja. Então, convido a todos a entrarmos no mistério desta memória litúrgica. Saúdo a todos os irmãos, bem-vindos, bem-vindas. A Dona Santina, bom dia, bem-vinda. A irmã Fátima, bom dia, irmã. Ana Gomes, Leonilda Guiar, Edna Mendes, Elisângela Brito, Maria de Lourdes Oliveira, Laureci Santos, bem-vinda. A Eliana Cândido, a Rosemary Aparecida Sampaio, a Rose, bem-vinda, Rose. A Dona Joana Soares, a Virgínia Pirana, Denise Amaral, bem-vinda, Deus abençoe, bom dia. Josiane Peixoto, bem-vinda, querida, Deus abençoe. A Cristina Silveira, Cris, bom dia. Jana Bagnoli, Antônio Silva, Édipo Sanches, bem-vindo. São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate. Rosali Camargo, Pantaleão. A Maria Lúcia, Cláudia Pereira. O José Augusto Rodrigues, bem-vindo. A paz, Deus abençoe. Maria Souza, a Doni Oliveira, bem-vinda, Doni. Simone Melo, o Valmir e a Creuza, bom dia, bem-vindos. Louvado seja Deus. Hoje, dia 13 de setembro de 2022, nessa terça-feira, a Igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. E hoje nós rezamos, meus queridos, o 26º dia da nossa quaresma, em honra e invocação a São Miguel Arcanjo. Então peguem nas suas mãos o texto da oração para podermos rezar. Vamos iniciar com a oração inicial, a oração do Papa São Leão XIII. E primeiramente traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, meus queridos, minhas queridas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos juntos, meus queridos, a ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós.
São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem, meus queridos, rezemos juntos agora a oração de consagração a São Miguel Arcanjo. Consagremos a nós, nossos casamentos, as nossas famílias e também as pessoas que precisam da nossa oração. De maneira geral, quero consagrar a proteção de São Miguel Arcanjo, toda a minha paróquia, os meus paroquianos, toda a atividade paroquial. Que São Miguel Arcanjo reze por nós nesta manhã. Rezemos juntos, meus queridos, com alegria. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro. Me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida,
e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Muito bem, meus queridos, neste momento traça sobre você o poderoso sinal da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você trouxe no seu coração uma vez mais as suas intenções, que já foram apresentadas, mas coloca uma vez mais a mão no seu coração e hoje, contando com a intercessão primeiramente da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, de São Miguel Arcanjo, a quem nós invocamos nessa quaresma, e também de São João Crisóstomo, que hoje celebramos na liturgia. Apresente ao Senhor uma vez mais os seus propósitos para esta quaresma e também os pedidos que você tem hoje no seu coração. Num instante de silêncio, faça a oração pessoal. Muito bem, meus queridos. Quero saudar uma vez mais os outros irmãos que entraram depois, que fizeram comentário. A Nilda, bem-vinda. A Sônia Dardes, a Adriana Andréia, a Terezinha, Sueli Firmiano, o Antônio Silva, bem-vindos todos. A Carol, a Celinha, bem-vinda Celinha, Antônia Espírito Santo, Francisco Souza, o Fábio Cerati, bem-vindo, a Ivanildo Dalacqua, a Hilton Souza, louvado seja Deus, bem-vindos, acho que são esses, a Dona Arlete Almeida, a Glória, bem-vinda, muito bem. Meus queridos, nós vamos começar a nossa reflexão. Hoje nós vamos meditar a primeira leitura, por isso quero convidar vocês a fazer um pouquinho diferente. Tracemos sobre nós o sinal da cruz novamente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, hoje é dia 13 de setembro de 2022, terça-feira, e hoje a Igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Nós vamos meditar hoje a primeira leitura proposta pela liturgia da Igreja, que é
a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 14, do 27 ao 31. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros deste corpo. E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom de obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós celebramos este santo tão importante para a igreja, tão importante, São João Crisóstomo. São João Crisóstomo foi um santo que viveu, se não me engano, na transição do século IV para o século V, uma época de grandes confusões doutrinais, assuntos e questões sobre a fé, sobre a doutrina, sobre a verdade ensinada por Jesus. E São João Crisóstomo foi um bispo de Constantinopla, foi um homem muito categórico, fiel à retidão da doutrina, fiel à verdade. O que é a verdade é a verdade, o que não é, não é. A verdade é inegociável. E ele foi um bispo muito incisivo na questão da verdade, da doutrina e da liturgia da igreja. São João Crisóstomo, ele é conhecido pela autoridade da sua pregação, um homem que pregava com convicção, e isso lhe herdou por parte da igreja até este título. A palavra Crisóstomo significa boca de ouro, Às vezes a gente pensa que é o sobrenome do santo, não é o sobrenome. É o que significa a vida, o testemunho desse santo. Então, a palavra Crisóstomo significa boca de ouro. Por que boca de ouro? Primeiro porque dos lábios deste santo saíam preciosidades, que é a verdade, que é o Evangelho de Jesus. Depois que dos lábios deste homem saíam palavras e ensinamentos sólidos, tal como o ouro, que depois de purificado não se mistura, não se deixa contaminar, é resistente, é sólido, é bravo, Assim também a palavra anunciada por João Crisóstomo era uma palavra dura, inegociável, direta, objetiva. Por isso, boca de ouro. Ele falava palavras preciosas e palavras sólidas. Este homem, um exemplo para nós a seguir. Por quê? Porque, às vezes,
nós negociamos a verdade. Isso faz com que nós percamos o nosso valor diante de Deus. Quanto mais anunciamos a verdade, mais possuímos a verdade, mais Deus se enamora de nós. Então, nós às vezes, diferentemente de São João Crisóstomo, muitas vezes negociamos a verdade. Às vezes as pessoas falam as coisas que ameaçam a verdade e a retidão, ameaçam os nossos valores, e às vezes a gente fica quieto por causa de um pseudo pacifismo. Eu vou evitar conflito, evitar indisposições. Ora, eu sempre falo, se alguém tem o direito de falar algo que eu não acredito ou que se contrapõe à minha fé, eu tenho o dever perante Deus de defender a minha fé. Se um fala, eu tenho o direito de falar também, né? Então, nós temos que aprender desse homem, boca de ouro, homem valente na sua pregação, que nós precisamos anunciar o Evangelho. Olha, minha gente, vou dizer uma coisa. Além da questão da atratividade do mundo, e dos prazeres e das seduções do diabo, sabe por que o número de cristãos vem baixando pelo censo do IBGE? O número de católicos, de maneira muito particular, vem baixando? Porque o mundo tem sido mais forte na evangelização do que nós. O mundo tem sido mais forte na evangelização do que nós, né? O padre vai dar um exemplo aqui para vocês. Se tocou a sua realidade, me desculpe. Você que tem filho pequeno, por exemplo, né? O seu filho passa, eu nem diria um meio, nem diria metade, mas eu diria 2/3 do dia dele, sobretudo os que estudam em escola integral, na escola, né? E você acha que a escola está ensinando valores cristãos para o seu filho? Eu vou deixar bem claro aqui que eu não estou chamando professor nenhum de Satanás, ou professor nenhum que ensina valores diabólicos, não estou falando nada disso. E quando eu falo escola, não falo professores somente. Eu falo a realidade institucional escola. Seu filho está no meio de pessoas na escola, de outros alunos, de outras religiões, que trazem outros valores, que trazem certa libertinagem que você não aprova, e tantas outras situações que nós conhecemos. Ele fica 2/3 do dia na escola e 1/3 do dia com você. Me diz uma coisa, o que você ensina para ele é mais conciso, os valores, porque ele passa só 1/3 do tempo com você durante a semana. O que você ensina para ele é mais conciso do que as coisas ruins que ele vai aprender convivendo com outras pessoas, seja na escola ou seja no mundo? Ou o que você tem ensinado, você não tem ensinado direito? Não tem ensinado uma espiritualidade para o seu filho? Não tem ensinado os valores cristãos para o seu filho? Consegue compreender? E a partir da nossa eficácia de evangelizador como São João Crisóstomo, a partir da nossa ineficácia, diferentemente de São João, na verdade, né, é que os números dos cristãos vão diminuindo. Consegue compreender? O padre deu um exemplo, poderia dar outros exemplos. Meus queridos, o mal é mais barulhento do que o bem. O mal, ele se esperneia. E no esperneio ele pode vencer o bem. Vou dar um outro exemplo concreto para vocês perceberem como que funciona a ação do mal no nosso meio. Sabe aquela pessoa magrinha, né? E
uma pessoa bem magrinha, um pouco peso, tudo. Mas você leva essa pessoa, ela vai ter que ser internada à força. Essa pessoa tem problema mental, alguma dificuldade mental, e ela vai ter que ser internada. Pode estar inventando um exemplo, tá bom, minha gente? Não estou falando de ninguém concretamente. É bom sempre falar porque tem gente que às vezes acaba me perseguindo nas minhas proposições, né? Essa pessoa magrinha que tem uma dificuldade mental, ela começa a se espernear, e chega um rapaz forte, musculoso, de academia, né, que pesa 100 quilos, tudo massa muscular, tudo, e essa mulher magrinha começa a se espernear tanto que nem este homem, que é forte, que é dotado de uma musculatura perceptível, consegue segurar, amarrar a mulher. Vocês já vivenciaram um pouco isso? Ou seja, ela é mais fraca do que ele. Ele é mais forte. Mas ela esperneou. E ela o venceu pelo seu movimento de espernear. Consegue compreender? Assim é o mal. O mal não é mais forte que o bem. Só que o mal sacode. E no sacudir ele derruba quem estiver próximo dele. Você, eu, seus filhos, sua família, seu casamento. Aqueles que estiver próximo e se deixar levar pelas atratividades da carne, do mundo e do demônio. Então, nós temos que fazer como São João Crisóstomo: rudeza, firmeza, inegociabilidade, convicção na fé. Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Firmeza. Essa leitura que nós acompanhamos nesta manhã, meus queridos, é uma leitura típica da teologia paulina, né? Paulo, tanto aqui na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, como também na carta aos Romanos, Colossenses, ele sempre vai comparar Cristo com um corpo humano. E ele vai dizer que desse corpo humano que totalmente é o Cristo, Cristo de maneira muito pontual é a cabeça desse corpo. Então, é o que ele vai dizer aqui, né? Cristo é a cabeça do seu corpo, e o seu corpo, os membros, é a igreja. Cristo é a cabeça do seu corpo total, e os membros do seu corpo total é a igreja. Ou seja, nós individualmente somos membros, somos uma pequena partinha do corpo místico de Cristo. Essa é a ideia de São Paulo. E aí a gente vai interpretar um pouquinho ela, de maneira bem breve, para não nos arrastarmos como ontem, além do tempo, né? Aí ele começa o texto assim: irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como também os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Uma vez mais, Paulo vai falar para a comunidade de Corinto: a divisão não vem de Deus. O corpo de Cristo é um, ou seja, a igreja de Cristo ela é una. Não existe mais de uma igreja de Cristo. E como eu vou saber qual é a igreja de Cristo? Basta estudar a história. Qual veio lá da época de Jesus e da época apostólica? É só estudar a história. Tudo o resto, todas as outras, no fundo,
elas estão vinculadas a um único corpo de Cristo, que é a Igreja Católica. Não estou dizendo que Deus não age, Ele age e muito, minha gente. Aonde Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas todos nós formamos um único corpo e não vários. Mesmo que muitos não queiram, mesmo que muitos não aceitam um único corpo. Por isso a primeira ideia de hoje, uma vez mais, é sobre a divisão. A divisão fraciona o que é santo, que é o corpo místico de Cristo. Então, nós fomos feitos para sermos um. Primeiro pegamos uma análise da igreja. A igreja foi feita para ser única. Única. Segunda ideia. Aí ele vai continuar. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Ora, judeus e gregos eram pessoas totalmente diferentes. Na cultura, no conhecimento, nos costumes, nos valores. Mas Paulo vai dizer, tanto judeus quanto gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito e formamos um único corpo. A segunda ideia de hoje é o quê? O corpo místico de Cristo, que é a igreja, é constituída pelo diferente, pelo distinto, às vezes pelo oposto ao que eu sou, o que eu espero. A diferença, ela não desagrada o coração de Deus. Pelo contrário, a diferença, ela enobrece. Quando nós aprendemos, quando nós estamos em Deus e aprendemos a lidar com o que é diferente de nós crescemos no conhecimento, na experiência, na sabedoria. E a leitura de hoje vem dizer assim: a diferença deve contribuir para o vosso crescimento, a vossa edificação. E o corpo místico de Cristo é constituído por membros diferentes. Ora, é só olhar um corpo humano, né? É só olhar um corpo humano. Os 5 dedos da minha mão, o polegar não é igual ao indicador. O polegar não tem a mesma função do indicador. O polegar não traz em si a mesma força que o indicador tem, ou o contrário. O polegar não carrega em si a mesma beleza, a mesma estética, a mesma aparência que o indicador. Mas se eu perco um dedo e infelizmente tem que ser amputado, seja o indicador ou seja o polegar, eu sentirei o peso da perda de um membro, que às vezes pode parecer tão insignificante. Nós precisamos tomar consciência disso, não só na nossa fisiologia corporal, né? Mas na nossa vida, onde nós convivemos, na nossa comunidade paroquial, na nossa casa, na nossa família, e de maneira muito desafiadora onde nós trabalhamos. As pessoas não serão iguais a você. Por quê? Porque elas não devem ser iguais a você, porque a totalidade da existência precisa do que você é e precisa do que ela é. Cabe a ela e cabe a você reconhecer qual é a finalidade existencial que você tem e que essa pessoa totalmente diferente de você tem. Então, o segundo ponto, eu preciso reconhecer que a diferença, ela é necessária para a plenitude do andamento do universo. A diferença não é um acidente, ela é uma necessidade. E eu preciso saber, eu preciso aprender a conviver com ela.
E aí o texto de hoje vai continuar, né? Vós todos juntos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membro desse corpo. O que quer dizer isso? Quando estamos juntos, nós somos corpo de Cristo. Se nós estivermos separados, nós não somos corpo de Cristo. Vós, olha o que ele diz, vós todos juntos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. Mas primeiro ele fala, vós todos juntos. Meu querido filho, minha querida filha espiritual, se você não está junto com alguém, se você está em descomunhão, está apartado de alguém que Deus colocou para estar conectado a você. Olha o exemplo que o padre vai dar, que é o exemplo que eu já dei. Mais uma vez, o polegar e o indicador. Deus criou e dispôs esses dois dedos de minha mão de maneira justaposta. Quando Deus cria um estereótipo da corporeidade humana, de quando Deus cria a máscara, o molde, aqui está um de frente com o outro, o indicador de frente com o polegar. E assim vai acontecer em todo ser humano que não tiver defeito na sua constituição fisiológica. Mas por que o indicador não fica do lado lá do dedinho? Por que Deus não fez o indicador ou o polegar lá do outro lado, Porque não é, e não é você que determina. Não é você que determina. Vai ser assim por todo e sempre. Salvo exceções e pessoas que não nascem corretamente na sua fisiologia. Aqueles que nascem perfeitos, vai ser assim. Indicador ao lado de polegar. E não é você nem sou eu que determina. Embora o homem contemporâneo quer determinar muita coisa que não lhe cabe, mas que cabe ao Criador. A mesma coisa na sua vida, meu querido. Se Deus colocou algumas pessoas na sua vida, na sua história, é porque essas pessoas devem estar junto a você pelo tempo que Deus determinar. Pelo tempo que Deus determinar. Não sou eu, não é você que vai determinar o tempo, que vai dizer quem é ou até quando. É para nossa santificação e nossa unidade. Seja essa pessoa diferente, seja essa pessoa, seja ela provocando ou não algum incômodo em mim, eu preciso me unir a ela porque ela é membro do mesmo corpo. E ele diz, vós, somente quando sois todos juntos, sois membros de Cristo. Se você está apartado daquilo que Deus colocou para você estar unido, você deixou de ser membro de Cristo. Vamos supor mais uma vez o exemplo da mão. O indicador foi feito para ficar do lado do polegar. Se o polegar não aceita, ou se eu não aceito que o meu polegar esteja do lado do indicador, qual é a única ação que eu devo tomar e que vai satisfazer o que eu quero? Cortar. Não tem outro jeito. Eu não quero que o meu indicador esteja do lado do meu polegar, então eu vou cortá-lo. É isso que nós às vezes estamos vivendo. Quando eu não reconheço aquele que está do meu lado, que é ele mesmo que deve estar, eu me aparto. E quando eu me aparto de uma pessoa, eu me amputo do corpo místico de Cristo. Olha a gravidade. E às vezes a gente fala assim, é uma questão de simpatia ou de antipatia. Não é uma questão de vivência do evangelho. Não, uma questão, é concreta, a coisa é concreta. Por isso as pessoas que enchem nosso saco, sabe, minha gente, o padre fala de maneira muito clara e objetiva. As pessoas que enchem nosso saco,
que pega na veia, que incomoda. É muito mais fácil eu pegar e me desligar da pessoa, excluir a pessoa da minha vida. Só que vou estar, no fundo, me excluindo do corpo de Cristo, até que eu reate com essa pessoa. Então, reze e faça sua missão, até que Deus tire essa pessoa do seu caminho. Mas é Ele, não é você que vai tirar. Não é você, é Ele. Né? Por isso que a gente precisa, meus queridos, como corpo místico de Cristo, estar unidos a Jesus. Se a gente não tem uma vida de oração, a gente não vai longe nas nossas relações. Por que casamentos estão sendo desfigurados e chegando ao fim? Por que relações familiares estão se desfazendo, famílias sendo destruídas pelo ódio, pelo dinheiro, por tantas outras coisas secundárias? Por que relações íntimas, amizades estão acabando? Por causa disso. As pessoas não se unem a Jesus. Se eu não me uno a Jesus, eu não vou conseguir me unir ao outro. No fundo é isso. Eu preciso ser mais de oração, senão eu não vou aguentar as pessoas. É isso. É isso. E eu sei que para eu ser membro do corpo de Jesus, eu preciso suportar o outro. Então eu preciso rezar. Eu preciso rezar. Né? Consegue compreender? Esse é o mistério da palavra de hoje, meus queridos. Uma palavra dura, exigente, e um outro ensinamento e último antes do padre encerrar. Você, por menor que seja um membro do corpo místico de Cristo, você é importante. Você é importante. Tudo que existe no corpo humano, na sua originalidade, existe porque tem uma finalidade, por menor que seja. Por menor que seja, tudo tem um porquê, uma finalidade. Às vezes a gente encontra algumas partes do corpo e fala assim, por que existe isso, né? Pega, por exemplo, o apêndice, outras coisas. Para que existe isso? Olha, vou dizer uma coisa. Se Deus criou e está no corpo humano, está no corpo de todo mundo, é porque tinha ou ainda tem uma finalidade. Com toda certeza. Por isso você não se sinta pequeno diante de Deus. Você pode ser um fiozinho da barba do corpo místico de Cristo. Você pode ser um pedacinho da unha do corpo místico de Cristo, mas você ainda tem a sua finalidade. E Deus precisa de você para ser corpo total, perfeito. Faça o que lhe cabe e se sinta importante. Você é necessário no corpo de Cristo, que é a igreja, esse grande corpo místico do qual nós fazemos parte. Força e coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, louvado seja Deus. Coloquem a água para ser abençoada e o Padre vai abençoar a água. Muito bem, lembrando que a água, para ser abençoada, você precisa estar acompanhando esta oração ao vivo, para que o sacramental tenha validade. Bom, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus eterno e todo-poderoso, pelo ministério da igreja, invoco vossa bênção sobre esta água apresentada pelos vossos filhos, ela, usada devotamente, possa ser instrumento de bênçãos, de conquistas, de libertações, de alegrias na vida dos vossos filhos. Exorcizai, abençoai esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Meus queridos filhos e filhas, um beijo no coração. Amanhã nós nos encontraremos novamente às 5h30 da manhã. Beijo, força e coragem, e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente. Força e coragem.